Antônio Costa e Fabrício Pequeno para mais um UOL Podcast. Né, Fabrício? É isso aí. Um convidado especial aí que a gente já trabalhou há muito tempo junto, mas vamos deixar ele se apresentar para vocês. Tom, se apresenta para a gente aí, por favor. Gente, obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês aqui, uma honra. Sou Everton Santos, paulistano, né? Nascido aqui, criado na Zona Leste de São Paulo, né? E fui migrando ali para as outras regiões, mas a turma me conhece como Tom. E acho que eu fiz o full stack da agilidade, das transformações, né? Fui gerente de projeto, gerente de produto, fui diretor de agilidade, agilista, Scrum Master, eu fiz de tudo um pouco aí, mas são 25 anos de história com transformações, né? Então, nesse caminho, eu gosto de dizer que eu experimentei vários nichos de atuação, vários lugares, mas me considero um designer organizacional, um agente de mudança, então é sobre isso. Que legal. A gente já trabalhou junto, né, em algumas empresas, já tocamos projetos juntos em termos de agilidade, mas sempre tem esse tema transformação, né? Ou é transformação digital, ou é transformação ágil, ou é transformação organizacional. Você se sente um cara, acho que você tem um pouco disso, né? Tipo, pô, deixa eu ir lá na empresa, o que não tá legal, o que a gente transforma para a gente conseguir... Tá um pouco no seu DNA também, né? Totalmente, totalmente. Eu brinco que a minha primeira grande mudança foi mudar o Olerite, né? O processo de Olerite é coisa de... entrega muita idade, né? Mas foi meu primeiro grande processo de mudança. Então, assim, olha, como que eu fiz essa transição, né, das impressões dos Olerites para poder fazer um negócio um pouco mais processual, funcional ali, de entregar para 12 mil pessoas na época, o cebolinha ali, né, o papelzinho do salário, e foi minha primeira grande mudança. Então, eu sempre tive esse DNA, mesmo quando eu não sabia nem o que era agilidade. E outra coisa, eu sempre trabalhei com grandes empresas, né? Aos poucos, eu fui descobrir mais tarde sobre isso, mas a minha paixão sempre foi no entorno de grandes problemas, né? Então, essa confusão das empresas grandes, das hierarquias, estruturas, sempre me chamou mais atenção. E aí, eu acho que já estava no DNA essa coisa não importa se é digital, ágil, organizacional, a transformação me encanta, né? Você fazer esse processo de entender, compreender o porquê das coisas e propor uma mudança, eu acho que fez sempre sentido para mim. Tom, me esclarece um ponto, e até para a galera que está assistindo e ouvindo a gente, sobre esse perfil transformacional, assim, o que são as características, porque muito se fala disso, muita gente se intitula disso também, mas eu queria ouvir da tua mente aí, como é que você se autoavalia, se autodescreve nesse tema. Legal. Por muitos anos, a transformação ela ficou como característica do agente de mudança, quem trabalhou antigamente com organizações e métodos, era uma área, né? Era um setor dedicado a mudar. E ao longo dos anos, pelo menos para mim fez muito sentido, que esse é um papel, uma habilidade de qualquer pessoa, né? A atitude de mudar, né? Você provocar a mudança, ou de levar do A para o B, ou do B para o E, para o D, C, assim por diante, você, na verdade, emprestar esse termo da própria física, né? Você está transformando algo, você está modificando algo, é uma habilidade natural do ser humano. Então, para mim, sempre fez sentido como uma característica presente nos principais líderes que eu consegui trabalhar, presente na evolução dessas lideranças, mas como uma habilidade inerente do ser humano, né? Assim como o design. Design ele é uma característica... só o humano consegue trabalhar o processo de design nas empresas, seja de produto, seja da estratégia, da organização. Então, é o fator humano dentro do contexto de mudança. Para mim, ele é desassociado à questão de papel ou de nomenclaturas, né? No começo não fazia tanto sentido como faz hoje, né? E hoje a gente já entende, por toda a evolução que o mundo vem passando, que é um novo padrão, é a nova forma da gente enxergar as coisas. Então, ou seja, deixa eu entender. Né? Você vai ter pessoas operacionais que têm a mentalidade mais transformacional, você vai ter pessoas de liderança, você vai ter em todos os cargos, e isso, exige-se mais isso hoje em dia, até por movimento do próprio mercado. O mercado ele é mais volátil, ele é mais incerto. Se você não tiver essa habilidade, se você não tiver cargos ali dentro transformacionais que consigam subir a régua, levar para outro patamar, coloca até em risco o próprio negócio. Totalmente. Então, você tem... hoje a gente tem... trabalho com as empresas de transformação, mas também sou professor na FIA, na FIAP, são escolas de negócios, escolas de tecnologia.
Então, o perfil dos alunos também vem mudando, né? O perfil de quem trabalha ali com a gente para conhecer um pouco mais esse ambiente, você tem contador, você tem médicos, você tem enfermeiras fazendo um curso de transformação ágil, Legal. digital, porque tem intenção de provocar mudança no seu nicho de atuação. Legal. Outro dia, uma aluna que é do setor de pets, é veterinária, e ela queria ser produteira dentro do ambiente de tecnologia, sendo veterinária. Então, com a perspectiva técnica dela de como cuidar dos animais, dos pets, ela passou a desenhar os melhores produtos para o mercado. E eu achei isso fantástico. Então, essa é a prova que, assim, um bom contador, se ele não tiver de olho no que vem por aí da mudança, a profissão dele talvez esteja também ameaçada, né? Porque as empresas estão se tornando digitais. O mercado vem provocando essa mudança. E por que não o colaborador, né? Quem paga quer ter retorno, né? O dono acionista, quem usa quer usar bem, quer cliente, e quem faz, e aí? O que sobrou para ele? A gente fala muito do propósito, do porquê fazer as coisas. Então, esse propósito ele está muito em torno da mudança. Uhum. É parte também desse jogo. Legal, legal. Então, todo mundo tem um pouco de ser um agente transformacional. Alguns têm mais, outros têm menos. O que eu peguei aqui da tua fala, até que está fazendo muito sentido para mim, é que tem pessoas que identificam isso talvez mais rápido e buscam evoluir na própria carreira em cima disso. Que é o próprio caso da enfermeira, da pessoa de veterinária, que está enxergando além daquilo que ela faz. Ela é boa naquilo que ela faz e ela começa a buscar a mais. É quase uma dica para quem está ouvindo a gente aí, será que você sabe o quanto transformacional você é hoje? Cara, é uma ótima provocação para fazer. Até porque, assim, eu não tenho lembrança de bons líderes. Eu tive muita sorte de trabalhar com boas pessoas, né? Com liderança. Antônio, na nossa época ali também, né? A gente trabalhou juntos. Lideranças, assim, a gente... Eu tomei decisões baseadas em liderança. Assim, ó, vou mudar para essa empresa porque eu quero aprender com essa pessoa. A gente tem muito disso, né? De espelhamento com esses líderes. E eu não tenho uma lembrança que não seja diferente dessa. Do tipo, para mim, os melhores líderes, eles eram grandes agentes de mudança. Mesmo que eles não declarassem, mas eram pessoas que... Eu tinha um líder que ele falava assim, ó, mostra movimento, né? O Rafael Bueno, inclusive, ele vai com certeza ouvir esse dia aqui, esse podcast, a hora que estiver ali, né? Se vocês estiverem em contato ali, ele vai com certeza participar aqui também, deixar alguns comentários. O Rafael Bueno é um desses líderes que ele sempre falava, ó, dá pista. Para onde você estiver, para quem trabalhar com você... mostra movimento. E eu guardei isso para mim. Eu falei, ó, líderes bons, eles provocam movimento. Mudanças provocam movimento. Aí você tem tipos de mudança. Tem coisas que mudam naturalmente com o tempo. Tem outras coisas que você precisa fazer um esforço maior para mudar, usando alavancas, técnicas. Nem todo líder tem essas habilidades ou sabe disso. Mas aquele que percebe que com algumas ferramentas adicionais, né, consegue trazer essa habilidade para perto, eu vejo que esses líderes, para eles, funcionam melhor em termos de carreira e, normalmente, para quem é liderado, para quem está junto com essas pessoas, também vê uma evolução absurda. Isso que é muito legal de ver, esse tipo de postura de liderança. Do contrário, eu não vejo líderes que não têm a mudança como uma característica, um skill ali, uma habilidade, o que eu percebo é que eles não saem do lugar. E aí a conta chega, né? Sai do lugar, mas para baixo. Exatamente. Se mantém? Mantém. Na política, às vezes, né? Ah, tá, mas não é longo prazo. Você vai ver, a carreira, ela não diz que isso se sustenta, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, essa é uma observação. Todas as empresas precisam dessa habilidade de transformar, de subir a régua, de chegar no próximo nível. Você pode até ter pessoas ali dentro, mas você transformou isso em um negócio, né, na WeHead, porque... faz parte do seu DNA, né, do seu sócio também, do Bira e de todo mundo que trabalha lá, mas às vezes é uma vantagem você contratar uma empresa de fora, porque essa empresa, ela tanto é mais especialista na transformação para conseguir fazer as mudanças e ela não tem a necessidade da continuidade da política. Então, a gente vê aí nos nossos papos que você passa por muitas empresas e tem uma bagagem grande. Quais são os principais desafios que você vê nesse processo de transformação digital aí no teu background? Legal. Primeiro que é um privilégio, né? Assim, jogar estar nas trincheiras ali das organizações. E a gente criou uma característica que quem nos procura já sabe que precisa elevar o patamar da transformação não para a implementação de um framework,
mas para lidar com design organizacional. O que significa isso? Eu vou colocar uma squad para funcionar, 2, 3, é uma coisa. Squad é a melhor forma de fazer para essa empresa ser ágil? Então, aqui já tem uma pergunta de design. A gente joga mais ou menos nessa fronteira. Aí a gente encontra desafios, né, para ir na linha da tua pergunta. Então, que tipo de desafio a gente vem encontrando quando a gente tem que modelar internamente uma organização para poder servir melhor o mercado, os resultados de negócio, mexer nos ponteiros? Eu acho que o número 1 é o estilo de liderança. Por mais que aqui a ideia não é colocar carga em cima desse líder, né? Falar, você tem culpa no cartório aí e a responsabilidade é toda a sua. Uhum. Mas o estilo de liderança, ele é um fator 1 ali, normalmente, 1, 2 ali das organizações. Por quê? Esse processo de tomada de decisão, envolvimento das outras pessoas, ele acaba transferindo a responsabilidade de uma transformação para níveis que às vezes não tem a segurança psicológica devida, o conhecimento, a habilidade devida, e não foi preparado para isso. E essa responsabilidade cai para esse nível 2, nível 3 ali, e acaba criando cotovelos de tomada de decisão, vai prolongando as decisões, e esse líder fala, eu estou fazendo transformação, mas eu não me envolvo. Então, acho que essa é a primeira. A segunda é o estilo, né, o jeito que a gente vem trabalhando a transformação. Para mim, é o número 2 aí do que a gente mais enfrenta. Uma coisa é o estilo de liderar, a não participação. Esse líder, ele não é o primeiro a puxar o ticket da mudança, sabe? Então, essa postura de, peraí, tô junto com vocês, faço parte dessa bagunça aqui, vamos arrastar esse ticket para o próximo... O que a gente precisa mudar aqui? Né? Vai ser a construção de uma squad, de um coletivo, vai ser desenhar uma value stream, vamos fazer juntos. Então, esse é o primeiro ponto. A outra é a escolha do teu melhor modelo, do formato, do método. Então, a forma como as pessoas lidam com a mudança, para mim, tem sido nocivo para o processo de transformação. A forma, você diz, as empresas, o modelinho padrão... O modelinho padrão... Só implantar o Safe, ou é só implantar o Scrum? Implanta só o Safe, ou só o Scrum, ou só o Kanban, ou ou fica nessa discussão eterna. Então, o nível de... O diretor nem sabe que existe essa discussão na comunidade, normalmente. Executivos, altos executivos, se levam. Não estão nem aí porque a comunidade discute no melhor sentido da palavra. Né? Essa coisa do... Scrum é melhor que Kanban, Kanban é melhor que Safe, Safe é melhor que Less que Nexus. Para eles, é tudo sopinha de letrinhas. Eles querem o impacto, né? Eles querem o que resulta. Só que o tempo que a gente gasta em discussões, né, metodológicas, elas tiram o protagonismo da fronteira dos negócios. Então, quando dá certo? Eu percebo que quando agentes de mudança, seja eles agile coaches, diretores de tecnologia, de transformação digital, quem for, eles promovem um caminho que aproxima essa trincheira, né, essa fronteira ali de negócio. Trazendo isso para perto, essa conversa já é outra. Porque aí o método ele passa a ser secundário, né? Ele não é mais protagonista nessa discussão. E aí volta o termo negócios. A gente está falando de área comercial aqui, né? Não é área de vendas. É você dar atenção devida. Todo mundo fala de colocar o cliente no centro, essas coisas, mas não necessariamente é isso, tá? Muitas vezes o problema está dentro de casa, precisa ser revisto como estrutura, como organização, mas esse distanciamento todo, ele impede a gente de fazer algo propositivo para atender quem está lá fora, que é o nosso cliente, normalmente. Uhum. Pode até ser um termômetro, essa questão de quando empresas e organizações que estão mais apegadas a métodos do que, efetivamente, num resultado final, é uma questão de maturidade. É mais nesse sentido? Tem. Inclusive, Fabrício, tem indicadores quando a gente entra na empresa que a gente avalia a quantidade de atenção que você dá ao método. Tá? Então, assim, legal. E a gente compara que tem empresas que têm 80% de atenção a método, e aí você vê resultado disso. 20% de resultados, tá? 10%, para não cair no Pareto aqui, né? A ideia não é associar dessa forma. Mas, é só um exemplo. Legal. Você consegue dar um exemplo limpo aí desse apego ao método que você conseguiu medir? Total. Por exemplo, você vai numa empresa... Né? Eu já fui num grande banco, tá? Bem conhecido, né? Um dos grandes aí, não falo qual, mas... Nem a cor, não pode falar, não. Nem cor, né? Nem cor, nem sinais. Nem assim, né? Não, brincadeiras à parte aí. É uma turma que evoluiu muito, isso foi muito tempo atrás, mas era uma característica daquele negócio. A primeira era que... eu não sei quantos de vocês aí que estão nos ouvindo já ouviram falar de Gemba, né? O Gemba vai lá no chão, né? Sim. Ver como as coisas funcionam. É o sistema Toyota de produção que nos ensinou, né? Conhecido como Lean. Vai lá na base
e vai nas sinaleiras, olha o quadro, o que tiver vermelho, o cartão que está chamando a atenção, para que o líder se aproxime e fale, olha, tem aqui uma situação o que eu posso fazer para ajudar? Como eu desbloqueio isso? E esse é o sentido do Gemba, vai e veja. E não ensaie, e não encene, né? E aí a gente começou a perceber que em alguns grandes bancos, na época, né, que começou com esse movimento de transformação, eu participei dali da construção inicial, tinha uma meta de, olha, torne visível, uma meta interessante, ó, torne visível os cards. Então, todo time precisa ter seus cards visíveis. A paixão pelo método, ela começa a partir dali. Torne visível, então, times, nós compramos televisões, então, o Gira, o ServiceNow, o sistema de tickets, precisa estar exposto na TV. Time, se o sistema não tiver exposto na TV, vocês serão pontuados. Então, criou-se um método para saber se o time dava visibilidade do trabalho. A forma como a gente se apaixona pelo que a gente cria, às vezes nos leva a tomar caminhos que eu falo que são os concertos que estragam, né? Então, tinha um time muito ágil na organização, entregando valor e tal, mas colava post-it na parede. E era o dia a dia desse time. Era, assim, raizão ali, bora no post-it, discute, e depois toma para a plataforma, sem problema nenhum. Então, esse time tinha resultados maravilhosos, incríveis ali, entregando, pau na máquina, throughput avançado, valor reconhecido, mas esse time foi pontuado porque eles não tinham o quadro na TV, eles não tinham a informação na TV. E um belo dia, num desses trabalhos que a gente foi para avaliar como é que estavam os processos de maturidade da empresa, eu falei, vocês não tem como avaliar, né? Vocês estão cobrando o uso da TV e não o uso da gestão à vista, de você tomar boas decisões, chamar o diretor, né, para vir aqui. O benefício de trazer a gestão à vista, né? Tomar boas decisões, a transparência. Então, esse é um exemplo, assim, né? Que muitas vezes a nossa paixão por fazer uma coisa, ela começou a ser um processo mais assim, estou usando a TV ou não estou usando a TV, né? Legal para a empresa que vendeu a TV, né? Mas pro ágil não funcionou. Isso é um exemplo pequeno no dia a dia dos times, legal. mas acontecia muito aí, tá? Mas aí, então, eu imagino que deve ter um monte de gente assistindo aqui. E se a pessoa quiser implantar OKR, refatorar OKR, Lean Budget, né, Value Stream, fluxo, Kanban, não procurem vocês, né, ou não, né? Porque muitas vezes surge por aí, né? A pessoa não consegue entender que o problema é... né? Talvez a descentralização, a dificuldade da tomada de decisão, o fato de eu não conseguir dizer se aquilo que eu estou fazendo realmente está mexendo no ponteiro, não estou conseguindo priorizar. Procura vocês ou não procura vocês? Procura, com certeza. Nasce por ali, né? Ninguém tem, assim, não... Sendo realista, né? A maioria das empresas não tem a base para falar o meu problema real é a falta de cooperação entre a área de arquitetura e a área tomadora de decisão X ou Y. Ela vai falar, o meu processo de OKR não está funcionando. Sim. Nunca funcionou aqui dentro da empresa. Então, como é que... 2 ou 3 indicadores é o ideal. O tarefeiro, a reunião de status pode ou não pode. Então, às vezes, nasce por essas coisas, né? E a gente está longe dessa... Na prática, a gente, claro, até como processo de hackear a entrada ali, a gente acaba indo para esse sentido, mas boa parte das vezes a gente percebe que o problema é outro, tá? Você entra invocando uma necessidade de mudança dentro de uma sistemática de OKR e quando você vai ver o problema, ele está numa camada de comportamental, decisória. Às vezes o processo econômico da empresa, ele te incentiva a produzir entregáveis de um padrão, de um formato. Você é bonificado para agir daquela maneira. Você tem incentivos fortes e ali a gente tem que tratar, às vezes, com o RH para resolver um problema da TI. Você tem que tratar um problema do financeiro para resolver um problema de um time que precisa ser modernizado. E esse é o nosso olhar. Quando a gente entra, a gente fala, o terreno, ele diz outras coisas que o mapa não revela, né? E a gente joga mais nessa esfera do terreno. Ou seja, se eu estiver dentro da minha organização, tenho aquela hipótese, poxa, eu acho que a gente poderia mexer mais o ponteiro, a gente poderia entregar mais, a gente poderia produzir mais. Eu acho que pode ser o OKR, eu acho. É quase como vocês seriam os médicos aí, os doutores, que conseguem dar uma visão de fora especialista para falar, poxa, para levar para o próximo patamar, para o próximo nível, tem essas hipóteses e vamos explorar elas. Seria isso? E é um ótimo exemplo, né? É como se eu chegasse pro médico e falo, doutor, preciso de amoxicilina, tô com uma dor de cabeça, né? Tá doendo aqui, eu vou...
receita amoxicilina, falou, então além de paciente, você é médico também, né? Você nem precisa vir aqui. E na verdade não, né? Não, mas me explica aí, o que está acontecendo? Por que essa dor de cabeça acontece, né? E de repente é uma... E tem a outra analogia, né? Que pelo que entendi que vocês também não são, né? Tem a analogia pegando essa linha da medicina, né? Você vai no médico, ô doutor, tô com uma dor na perna. Não, mas eu sou especialista da cabeça, ó, você tem que fazer um implante. Não, mas meu pé tá doendo. Não, mas olha, pelos estudos, muitas vezes as consultorias grandes fazem isso, né? Você chega com um problema e eles querem implantar o modelo, o framework. Então me parece que vocês não são nem adeptos ali, a pessoa que vem pedir amoxicilina, ela pode até vir pedir amoxicilina, mas também nem vocês vão sugerir o framework que tá no... A gente tá mais pra Dr. House, sabe? Assim, às vezes dá até umas bordoadas, assim, fala, gente, não, precisa ser bem diferente a coisa aqui e vamos testar hipóteses. Então, a gente acho que tá mais pra Dr. House ali, bora experimentar e tentar coisas novas do que se apegar a uma única solução, uma forma única de se fazer. Aliás, nos últimos anos eu não tenho lembrança de uma implementação feita com um framework só, um jeito só. Assim, minha carreira toda eu quase nunca fiz isso, fim a fim. Nunca mesmo quando não se falava disso no mercado, nunca fez sentido para mim, né? Então eu já fiz muitas transformações, por exemplo, com Safe, super criticado na época, né? Eu tenho também algumas críticas, mesmo já tendo histórico como instrutor, como trainer, né? Oficial da esquerda Agile, mas eu, várias vezes, para quem eu fosse transformar ali a empresa, os alunos que passaram por esse processo, falava, gente, você tem que hackear muito esse sistema aqui. Cara, não concordo com várias coisas que a própria prática comenta. Mas eu asseguro, o problema nunca foi a metodologia pela metodologia, né? É o jeito que a gente vai lá e aplica. Agora, se a tua empresa... Muitas vezes eu chegava em lugares que assim, nós já contratamos uma consultoria que veio e tombou 50 squads baseadas nesse modelo aqui. Chegava lá, só tinha terceiros na empresa, só tinha equipes de fora. Teve uma empresa que ela tinha a Apple, o Facebook, mas outras grandes plataformas do mercado que são, assim, extremamente fechadas. São caixinhas fechadas. Você não acessa, você não faz um redesign na Apple, porque vai te favorecer e vai te beneficiar como uma estrutura na tua empresa local. E não, encaixa eles numa PI Planning, encaixa eles num planejamento integrado. Então, o erro não está na forma como eu faço o planejamento integrado. Para muitas empresas, estou entregando aí 1 ano e meio. Passa a entregar há 2 meses, há 10 semanas, um lote maior, né? um conjunto maior de um programa. Cara, o executivo chora, fala, bateu com o meu OKR, trouxe valor, ele gosta. Agora, os problemas muitas vezes é porque eu tento fazer essa forçação de barra. Estou trabalhando com o time da Apple e eu acho que eu vou acessar a Apple para redesenhar. Sim, que é o modelo de contratação é outro, o negócio é outro. Então, a pergunta é diferente. Como eu adapto o meu modelo para trabalhar com uma potência dessa que vai fazer parte de um entregável meu? E aí, a partir dali, você tem outras formas de fazer, né? Acho que até tem um paralelo da própria questão do médico. O médico, ele estuda muitos livros e estuda muitos conceitos, mas ele não pega o que está escrito no livro ali e fala, você está meio amarelo, de uma cor diferente, toma 5 gotas disso aqui, 5 gotas daquilo ali. Não, ele investiga um pouco mais, entende a situação da pessoa, como é que ela se alimenta, quais são os hábitos dela, para, em vez de dar um remédio em gotas, dar um outro tipo de remédio que é mais assertivo para ela. Ou misturar isso tudo. Eu sempre vejo desse jeito. E para seguir nessa linha, quais os maiores erros, assim, os comuns, os erros de líderes, né, que fazem transformação, que você pega, entendendo que, de alguma maneira, eles já tentaram fazer algo e talvez não conseguiram ter o sucesso e te chamaram para apoiar ou para mudar o panorama lá? Eu gosto de trabalhar com alguns horizontes de liderança, né? O primeiro é o horizonte eu líder, né? O ser humano olhando para dentro e falando assim, eu preciso melhorar algumas esferas aqui de liderança e considerar alguns talentos naturais para poder exercer minha liderança. Então, na WeHead, né, hoje, o jeito que a gente concebeu a empresa, a gente pensa que, né, é um termo não comum em inglês, né? Mas é um termo que a gente acabou, que nos representou no sentido de que, olha, líder precisa conduzir, precisa direcionar, precisa guiar, precisa se posicionar como facilitador, sim. Tem essas características, mas liderar em estreita colaboração. Então, esse é um pouco do mantra que a gente tem na WeHead. Como propósito, a gente acredita que todo mundo tem condição de liderar.
Quando a gente olha para esse horizonte 1, de falar, olha, eu sou líder, eu preciso ter atitudes de liderança, a gente costuma trabalhar e orientar essas lideranças com, primeiro, seus talentos naturais, aquilo que você já faz legal, né? Ou seja, a maioria das pessoas fala assim, tá, o que eu preciso melhorar? Isso é muito bacana, porque ainda mais quem é de agilidade, tem essa máxima, preciso fazer melhoria contínua. Mas a gente gasta muita energia tentando mudar e melhorar sempre, né? Olha, e às vezes a gente está num caminho muito distante. Olha, eu não sou uma pessoa tão disciplinada. Eu sofri muito na minha época de Agile Coach, porque assim, era quase um default. Agilista que não é disciplinado, como assim, né? Agenda e tal. E eu perdi ali um fiozinho, já, opa, caí nessa fronteira. Então, essa dificuldade de falar, tá, eu preciso cobrir talvez a minha ausência de disciplina por um fator talvez que eu tenha que é de estratégia, tentar acomodar essa disciplina dentro do contexto mais dos meus elementos naturais, que é um pensamento estratégico. Então, como que eu lido com essa perspectiva? E isso demorou para cair a ficha. Isso foi lá eu trabalhei na Netshoes e uma diretora da RH uma vez me provocou. Falou, meu, vocês agilistas, vocês pensam muito assim. Vocês precisam pensar mais aquilo que, assim, bota gasolina naquilo que vocês já são bons, que vocês já fazem legais ali, ó. Vai, você já é bom nisso. Então, para mim, quando você olha na perspectiva do Horizonte 1, essa postura de olha o que você já faz legal e bota a gasolina nisso. Isso já vai te dar uma força de trabalho muito diferenciada, tá? Então, como líder, percepção humana, eu gosto de trabalhar com os talentos naturais, aquilo que você já manda bem. Percepção do líder no coletivo é a cooperação, esse relacionamento, as conversas curtas, você aproximar dos times, dando consciência que teu papel é desbloquear, destravar coisas. Então, acho que é o segundo ponto. Outra coisa é numa perspectiva mais horizonte 3 ali da liderança, você entender que a tua capacidade de liderar, ela precisa, dependendo da tua posição, é uma capacidade de antever. Então, para mim, são características importantes. Olhar para dentro, né? Trabalhar a cooperação e ter uma capacidade de antecipação. Se você está numa posição de líder, pensa nas próximas 2 semanas. Pensa daqui a 6 meses. Você não está fazendo um commit, não é um compromisso ainda com o futuro perfeito, mas você tem um poder de antecipação e deve buscar isso com as novas técnicas hoje, que podem ser muito úteis para você ajudar suas equipes, o seu coletivo. Então, essa acho que é uma perspectiva mais leve, mas muito contundente quando eu vejo sendo aplicada. Uhum. E os líderes são as pessoas... A liderança é uma habilidade que deveria estar em qualquer pessoa, né? Você tem pais líderes, você tem professores líderes, você tem pessoas dos times que são líderes. Se aplicaria isso nessa habilidade. Mesmo uma pessoa na operação, um gerente, um diretor, um executivo, ele deveria conseguir olhar para dentro de si, potencializar muito aquilo que ele é bom e às vezes terceirizar e usar pessoas. Conseguir ter fazer as pessoas em volta trabalharem e atingirem o máximo da capacidade delas produtiva e conseguir olhar para frente. Então, isso aplica a todos os níveis. Aplica a todos os níveis. A gente defende, acredita, né? E eu acho que tem um problema não é geracional, é mais assim, não fomos preparados ou acostumados ninguém nos ensinou que isso é possível e que todo mundo pode e que, aliás, deve ter esse incentivo, né? É como se as pessoas não soubessem dessa possibilidade. É como se elas não soubessem que eu posso ir além, eu posso arriscar mais, mesmo na esfera que eu tô. Às vezes eles acham que eu sou do operacional, então eu não preciso sonhar em tomar atitudes melhores, eu não preciso sair desse estado atual. Eu fui diretor de um centro de excelência que tinha mais de 200 pessoas ali na época, né? Chegou a ter um volume alto, começou ali com 20, 30, depois a gente chegou a 180, eu saí mais ou menos nesse período. E nesses cafés que a gente tomava, conversava, o que mais me espantou é que, sei lá, 75%, 80% não sabiam o que fariam no futuro próximo, assim, em 2 anos. E eu falava, gente, eu quero ajudar, vamos lá, a gente está aqui para destravar esses caminhos aí, vamos dar pista, vamos fazer, porque é uma empresa que dá oportunidade. E esse número de pessoas que não... mas eu nunca me perguntaram isso, eu nunca me incentivaram a pensar diferente, eu nunca me vi como líder, eu nunca me vi numa posição X ou Y. Então, fica naquela fatia dos mesmos 6, dos mesmos 7... Quem é do mercado de agilidade sabe, tantos papéis de head circulavam na mão de 4, 5 pessoas no mercado.
né? E assim, mercado que... Quantas empresas a gente está falando no Brasil? E a gente está falando que cai na mão de meia dúzia de heads ali. Então, assim, esse é o primeiro espanto que a gente tem que ter. Não é que a pessoa tem que projetar... É só carreira que vale? Não. Tem sistemas holacráticos, tem sociocracia, modelos de tecnologias sociais. Mas, assim, eu quero trabalhar com isso. Eu quero me projetar ali. Né? Porque aí trata a liderança na responsabilidade, nos temas, isso é distribuído no coletivo. Então, independente do modelo de gestão, é a atitude que manda. Mas se ninguém incentivar a tua atitude, como é que você muda? Como é que você sabe que você pode? Né? Então, Legal. tem esse passo ali. Dá um exemplo para a gente de um case de transformação digital utilizando essas ideias, porque em várias... Esse design adaptativo, a ideia de organizações, de topologia, de liderança, bate um pouco em governança, né? Dá um exemplo para a gente, eu sei que é um exemplo sanitizado, que não se aplica a todas as empresas, mas qual que era o problema, o que vocês fizeram ali nesse monte de coisa e qual foi o resultado depois? Né? Vocês trabalham fortemente com transformação digital, né? Então, vocês sabem ali que um dos grandes pedidos é preciso modernizar a TI, né? Parte desse pedido, dessa problemática, e às vezes até preciso colocar 10, 12 squads para rodar aqui, né? Vem aqui, me ajudem a fazer isso. Para nós não é diferente. Por mais que a gente tenha um apelo muito para o lado organizacional, é o nosso foco, nasce também as coisas às vezes, dessa problemática. Ó, eu quero modernizar a TI. Então, dado um desafio recente que a gente teve, a gente foi lá para fazer essa... Bom, calcula aqui, a gente acha que tem 12 squads potenciais aqui para poder habilitar, dentro de uma ou duas cadeias de valor ali que a gente já entendeu que precisa, uma consultoria anterior veio aqui e nos ajudou, mas a gente está com muita dificuldade e a gente precisa modernizar a TI. Esse nome ele pegou para mim, eu falei, mas modernizar a TI, né? A TI não é por que a TI não é moderna? E é um questionamento, por que não é moderna, né? Pô, é uma galera que estuda pra caramba, tá sempre na alta. Faz pensar essa... Pô, faz pensar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, tá, por que a TI precisa ser modernizada numa SA, numa grande empresa? Não, a TI precisa ser modernizada porque ela tá fazendo coisas do mundo digital, modernas, né? Mas que não conecta com o resultado da organização, não traz ROI. E aí a gente começou a submeter vários pedidos para o setor financeiro para começar a avaliar. E aí, desse pedido do setor financeiro, eles começaram a metralhar a nossa área, governança da TI e tal, que a gente não faz o processo de avaliação de ROI, a gente não declara no começo de um produto digital que tipo de benefício ele vai trazer, financeiramente, economicamente falando. E aí a gente começou a ver que o problema ele ia se desviando da narrativa da topologia de times, de implementação de squads, e ele estava muito mais na esfera de prova de valor. Quanto de valor esse trabalho tecnológico ele está produzindo. Então, no meio do caminho, é aquilo, né? Traz valor, garante, vamos fazer. Vocês querem? É meta de vocês? Vamos rampar as 10 squads, as 12 que tenha. Tem SG, tem o que precisar, vamos fazer. Prova, né? Faz uma pequena concessão de valor ali, traz valor ali, mas aos poucos a gente já foi desviando o norte da transformação para falar, ó, vocês estão com um problema crônico aqui, nesse processo do financeiro e nesse processo da governança de TI. E que ninguém está percebendo, a gente pega isso com técnicas de avaliar as narrativas, de entender o contexto, estava todo mundo apontando o canhão para a governança. Então, nesse processo de governança, eles querendo modernizar o lado tech, né, trazer modernização para TI, e na linguagem lá, you build it, run it, vamos fazer, junta tudo, sustentação, não sei o quê, e o embrolho, ele estava numa parte econômica do processo. Por fim, a gente pegou que o setor financeiro ele ia contratar mais 5, 6 pessoas ali, esse processo ia crescer, eles iam ter um prejuízo absurdo, porque, já que vocês não dão conta, nós vamos fazer o processo de ROI, a gente precisa de mais gente. A área inflou, né? A área inflou, ainda assim não dá conta. São 300 processos lá passando pela mão desse financeiro, e o problema era um problema de fila única, né? Você não avaliar o processo orçamentário de um jeito diferente que você faz com a gestão tradicional hoje de projetos, né? Uma referência é você olhar o projeto como começo, meio, fim, esforço único temporário, quanto isso tem de dinheiro no projeto. A outra coisa é você olhar uma iniciativa digital que tem o seu próprio ciclo, que tem a sua própria dinâmica, se ela é amarrada numa value stream, se ela é amarrada numa estrutura mais ampla, onde está indo o dinheirinho? É nessa value stream? É fora dela? Então, quando a gente mostrou essa possibilidade, eles começaram a falar, pô, mas isso dá vantagem até em CAPEX e OPEX.
Eu tenho mais ciência agora para brincar. Eu falei, sim. Eu gosto de trabalhar com o pessoal o financeiro, né? Com CFOs, os analistas financeiros da empresa, porque normalmente tem uma pegadinha ali, né? Eles são muito bons pro lado pessoal, de falar assim, ó, eu invisto, eu aplico, você troca uma ideia de café ali, você sabe a aplicação dos caras assim, ó, em 2 minutos. Mas para dentro da empresa, eles são de retranca, eles seguram o orçamento, eles fecham. Olha, você tem que me provar tudo, se isso vai dar resultado, se não vai. Falei, tá, inverte essa polaridade. Vamos jogar como se você estivesse investindo para a tua conta. Ao invés de ser o CFO da retranca, por que você não se projeta a favor do quanto você vai ter de variabilidades, de ganho, de oportunidades de ganho? E aí a gente vai começar a trabalhar de um conceito diferente. Te aproximo da transformação. E aí você joga com a gente. Cara, essa mudança é sentida, assim, né? Em muitos lugares a transformação, quando a gente toca, é puxada às vezes pelo próprio setor financeiro. Que legal. E não pelo RH e não pela TI, tá? Isso já muda, te dá aceleradores absurdos, assim, nesse sentido, tá? Que legal. Me estendi um pouco mais, mas é porque... É uma super oportunidade. Fazendo uma analogia, eu gosto de analogias aí de exemplos, né? Tem um trem ali que está passando de um lado para o outro, te chamam para modernizar o trem. Você até vai modernizar o trem, mas depois você vê que tem um problema na estação tal, num trilho tal, que a velocidade ela é impedida. Você pode modernizar o máximo possível, só vai gerar mais problemas dado outra causa raiz, né? Totalmente. E isso é uma constante, tá? A maioria das vezes que a gente faz essa dinâmica de entrar no novo cliente, mesmo que seja com uma fonte, preciso modernizar, preciso de OKR, olha, é quase que assim, unânime. A gente sempre acaba indo para outras esferas. Tá? Daqui a pouco a gente está na alavanca de eficiência da empresa. Daqui a pouco a gente está lá no PMO da empresa. Porque começa aqui, depois para ali, e cada área, cada empresa tem o teu jogo de influência, né? Muito característico, é muito de campo isso. Então, não adianta padronizar o trem, não adianta padronizar o trilho, o OKR, porque a gente acaba sendo surpreendido pela própria dinâmica do negócio. É uma boa. Esse ponto que você trouxe da questão da área financeira, talvez ser uma barreira ou alguém que segura a transformação é uma coisa muito boa, cara. É uma linha de fala muito boa. Inclusive, eu fiz até uma reflexão rápida do meu passado e talvez muitas das coisas que não deram certo foi por uma força que ninguém sabe de onde vem. E que talvez tenha um impacto, tenha uma influência dessas frentes, financeiro, fiscal, da empresa, que tem um modus operandi. Eles têm um modus operandi padrão deles, que eles entendem que é certo, que eles são cobrados por aquilo também. Não estou falando se estão certos ou estão errados, mas que talvez por não estar envolvidos, por não estar sendo colaborativo com a transformação, eles acabam falando, não, peraí, não é assim não que as coisas funcionam aqui, porque eu preciso garantir o resultado financeiro. Como você não me envolveu nisso, eu fico de fora e fico querendo garantir aquilo que eu sei. O que eu não sei, cara, não vou me jogar num negócio escuro. Então, para mim, já é meu momento adiantado. Eu sempre trabalhei com FP&A junto. Sempre junto. Bom, né? E faz diferença quando tem alguém bom ali, né? Na outra ponta ali, entendendo o racional das coisas, né? Da mudança, desse processo. Faz uma diferença absurda. Eu sempre usei a ideia a ideia Lean, né? Qual o menor esforço que você faz que mexe o máximo do ponteiro? Só que quem é o cara que consegue me dizer muito sobre o ponteiro? Geralmente tem um cara do financeiro para a gente saber onde a gente investe melhor o nosso dinheiro. E às vezes é uma inversão de polo, ele tá ali numa retranca, porque ele aprendeu que a profissão dele é para evitar o gasto. Só que ao mesmo tempo, num processo orçamentário, o que as empresas fazem, né? Se é uma grande empresa, você tem um orçamento anual. Praxe, né? Dificilmente você quebra isso. Apesar de que vários estudos de agilidade já demonstram que Lean Budget é um caminho para você, um dos melhores caminhos para você trazer eficiência. Então, do ponto de vista budget anual, você tem ali, te dei 1.000 moedinhas aqui para você fazer o teu projeto que você me pediu para esse ano. Antônio também tem mais 1.000 moedinhas aqui para fazer o projeto. Chega no final do ano, Antônio gastou as 1.000 moedinhas, não colocou o projeto no ar. Antônio, você planejou mal o teu projeto. O quê? Pô, desculpa, tal. Fabrício, você tem 1.000 moedinhas ali. Fabrício não gastou só 500 moedinhas. Ele falou, não gastei. Eu fiz uma parte do projeto, mas eu não gastei. Como assim? Você não gastou? Não, então gasta agora essas 500 moedinhas.
Então, quer saber? Você não pega mais dinheiro, mais as 1.000 moedinhas ano que vem. Então, ano que vem você tá fora desse... você é incentivado a gastar. Não é um processo Lean, atualmente, né? E aí o financeiro tenta falar, não, mas o erro foi de planejamento de vocês não pensaram no ROI. Aí não bateu, a valorização é muito mais no plano do que no próprio resultado em si. E se você economizou dinheiro ou por algum motivo não gastou, você é penalizado. Poxa, mas aí você acabou com um negócio de muita empresa, né? Porque onde a gente fatura muito é no final do ano, porque o cara tem caixa para queimar. E eu sempre pensava assim, não faz o menor sentido. Eu não organizaria a minha casa assim, chegar para minha esposa e falar assim, ó, tem budget para queima tudo esse ano, porque ano que vem a gente tem que trazer nada. Não faz o menor sentido isso. Você consegue dar uma palhinha pra gente das principais ideias do Lean Budget aí, para até começar a quebrar esse padrão financeiro que atrapalha muito, né? Atrapalha a gente também. É claro, hoje tem um processo de que chega no final do ano, a gente é mais procurado para queimar esse budget, né? Ah, você dá o treinamento assim, a gente está pensando em resolver esse pedacinho aqui, vai lá. E como você disse, é uma problemática que gera negócio também. Mas o que é certo, né? Então, o mais bacana é empresas que já têm isso um pouco mais avançados, conseguem atrelar o pensamento econômico da organização por quarter, por exemplo. Então, tem muito mais vantagens, porque... Tá, então 1.000 moedas para você, 1.000 moedas para você, agora não são mais suas, são do cliente. Então, você, diretoria de logística, você, diretoria de marketing, ao invés de brigar por metas concorrentes e cada um com o seu orçamento, esse processo agora, o dinheiro está aqui na mesa, ele é do cliente, tá? Então, imagina que essa mesa aqui é tudo que beneficia o cliente e esse poder econômico, ele não é mais da área. Então, discutam entre vocês qual que é a melhor forma que a gente tem para aplicar esse dinheiro na perspectiva do cliente. Não é o cliente no centro? Então, assim, por que na teoria é lindo, né? Mas na hora de falar assim, se o problema é cliente e tudo para ele, o dinheiro também é para ele. Né? A economia gira a favor dele. Só que não é isso, né, que a gente vê nas empresas. Então, o Lean Budget, ele provoca essa mudança de pensamento. Esse dinheiro não é mais dos silos. É uma negociação, ele é participatório e ele é da mesa, ele é do cliente, ele é da cadeia de valor. Isso muda completamente a dinâmica. Só que a vantagem é, se em algum momento, vamos supor que tem 2, 3 cadeias de valor aqui, eu preciso fazer um shift desse dinheiro, mesmo que ele seja planejado anualmente, mas eu tenho um racional que a cada 2 em 2 meses, ou a cada quarter, eu posso fazer um shift para uma outra cadeia de valor que mais precisa, eu tenho essa dinâmica, porque eu não estou amarrado no projeto. Eu estou amarrado à cadeia de valor. Isso traz muito benefício, mas é uma das fronteiras mais difíceis de você fazer. Porque, você já imagina, né? Você está mexendo num vespeiro que normalmente o executivo não gosta, que é ele perde o poder econômico dele. Mesmo que ele tenha poder de decisão, ele fica muito mais com a influência política, talvez, do jogo, do que a influência econômica do jogo. Exato. E aí muda. Aí entra o ponto de ser mais colaborativo, né? O líder mais colaborativo precisa emergir, precisa se desenvolver e precisa acontecer em grandes organizações. Até para quem está ouvindo e vendo a gente, como que você, o que está na tua mente sobre esse líder colaborativo? Que características ele tem e como é que a galera se prepara para quem não é ainda passar a ser? Eu sempre penso na colaboração como a colaboração organizacional. Então, claro que nessa dinâmica aqui do budget participatório, né? Eles vão negociar juntos ali para uma melhor tomada de decisão, mas estão orientados a um plano organizacional, a um formato que vai beneficiar a organização, né? Então, ela é a colaboração provocada para um determinado objetivo. Eu gosto e incentivo esse tipo de colaboração nas transformações, que vamos ser objetivo aqui do pedaço A e B, tem um hiato que a gente precisa promover essa colaboração. Eu gosto até da cooperação, né? É mais ainda, talvez mais contundente nesse sentido. O que eu não curto tanto, mas já fiz e eu acho que até errei muito nesse sentido, que é promover a colaboração pela colaboração. E aí cai no que eu falo que é o novo paradigma do ágil, né? Então, que é o excesso de colaboração virou um novo atraso. Porque aí eu perco a minha característica de tomada de decisão, necessária às vezes unilateral, bilateral e nem sempre pelo coletivo. E eu, em nome de um apelo maior colaborativo. Aqui tem que tomar muito cuidado. Não é que eu sou contra a colaboração, pelo contrário, tá? Pessoas em primeiro plano.
mas tem que ser intencional também. Não é assim, vamos criar uma dinâmica do método X 3.0 para todo mundo trocar ideia juntos aqui e vamos ver o que sai. Não é nesse sentido, porque isso pode gerar atrasos no teu grande lead time como empresa. Eu vou mais numa linha hoje de consentimento, que é uma base também que vem da sociocracia, da holacracia. Ao invés de você buscar consenso, então ao invés uma coisa é cooperar, né? Outra coisa é você cooperar para buscar consenso o tempo todo. Esse processo ele te torna lento. Porque a gente tem que falar, tá, que horas que é o nosso intervalo? Daqui a meia hora? Você fala, não, mas eu já tô com fome. Daqui a 10, daqui a 20. Essa decisão, às vezes, não precisa ser baseada em consenso. E, às vezes, em consentimento. O Antônio vai tomar essa decisão melhor do que a gente. Pessoal, nosso intervalo é daqui a 10 minutos, tudo bem? Ele já traz o problema, ele já traz a solução. E eu confio, eu tô consentindo que a decisão dele vai ser mais contundente do que a minha. E tô confiando. Cara, ele já pensou nisso, ele já resolveu isso. Cara, vai, só faz. E isso acontece hoje em times ágeis. Esse modelo de consentimento, para mim, ele é mais contundente, porque ele parte, a gente tem um problema aqui. Tem um problema. Diretor, né, executivo, tem 10 problemas aqui. Cara, leva o problema e leva a solução. Leva já uma proposta, uma hipótese. Olha, eu acredito que isso aqui, posso testar? E aí, qual que é a pergunta? Se eu não tenho objeção, só segue. Eu só me posiciono se eu tiver uma objeção. Então, torna o processo mais fluido. Mais colaborativo em torno do consentimento. Me fiz claro? Mais ou menos, sim, né? Sim. Me veio aqui uma ideia na cabeça. Tudo isso que a gente está conversando aqui, se a gente for pegar pela definição da palavra, a gente está falando sobre agilidade. Sim. Se você for pegar você como declassificar em alguma coisa. Trainer de Safe, o Fabrício também está na reta final, eu trabalhando lá direto com o Ken Schwaber, né, Scrum.org. Se você for olhar o que esses caras definiram ali nos anos 2000 via manifesto, tipo, cara, a gente realmente quer que os times, aí no caso de TI, realmente estejam mexendo no poder da organização. Me parece que toda a fala aqui são novas técnicas, coisas mais avançadas para a gente ser realmente lean, né? Tô fazendo esse disclosure aqui bem cuidadoso, porque o pessoal se confunde muito a agilidade só com uma prática, com uma ferramenta. Exato. Você acha que no fundo, você só está levando essa mentalidade de agilidade para um nível mais profundo, porque as organizações precisam ser ágeis no final do dia, né? Sim. E é uma jornada, né? A gente começou trabalhando com isso para times. É muito legal, cara. A gente está falando que temos mais de 20 anos de história, fora todo o período antes do Manifesto Ágil, né? Tudo que a gente eles já praticavam isso, eles já tinham problemas de negócio, inclusive, eles eram empresários. Antes da discussão lá na estação em Utah, eles já tinham problemáticas daquele boom da tecnologia, daquela fase. Então, assim, é uma jornada. Depois a gente falou, vamos levar isso para a escala, patamar das grandes. Depois vamos para Business Agility, vamos externalizar esse negócio para o cliente final. Vamos trabalhar negócio, vamos servir negócio, capabilities organizacionais. Então, assim, é uma jornada. Agora, hoje, eu arrisco dizer que metade da comunidade de transformação, de agilidade, não desconhece capabilities, desconhece value stream, desconhece essa intencionalidade para negócio. E estão na esfera ainda da discussão. E você vê ótimos profissionais, mesmo que vivenciaram a primeira fase do ágil ali, todos eles avançaram com essa ideia, todos eles foram para uma linha, falaram, não, eu preciso me especializar aqui, eu vou focar aqui. A TI evoluiu muito. Alguns profissionais de agilidade, cara, vou ser expert aqui em teste, vou detonar em automação, vou detonar em engenharia. Então, eu acho que ramificou. Não é que o ágil deixa de ter a tua característica, mas é um processo que a gente tem que entender que as coisas mudam, evoluem. Exato. O Lean é super útil para esse processo, assim como a complexidade aplicada, pensamento sistêmico. Tem tanta novidade aí que a gente está bebendo da fonte, só que tem um erro ali no caminho que a gente se apaixona por isso, né? Agora tudo é complexidade aplicada, agora tudo é pensamento sistêmico, agora tudo desenha loop causal, desenha... Não, navega, evolui, né? Mas toda vez que a gente se desconecta do business, aí é o problema. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando o foco é excessivo no método, seja ele qual for, e até as novas práticas, o teu problema
né, ele vai se tornar ali, a agilidade real ela se torna um novo problema. Então, para mim, é o que define muito essa esfera, né? Foco excessivo no método, agilidade real se torna um novo problema. Para isso, eu fico com agilidade, tá? A real. Eu fico com o que eu preciso fazer nas empresas, independente do que eu vou se chamar. Então, tem gente que critica, pô, mas você usa eficiência na tua linguagem? Eu uso, existe, é real, é lead time. Sim. Vou ficar nessa discussão de eficácia, eficiência. Pô, metade dos agilistas não alcançam o patamar de eficácia. Não gera um valor para o teu produto final. Não, você está num banco que tem 380 sistemas legados. Você está numa estrutura que comprou mais 10 empresas, uma grande SA, global. Aham. Eu conheço amigos que até presidente de empresa aqui local não tem a autonomia que gostaria de ter, porque faz parte de um outro grupo maior fora, que rege esse elo maior. Então, assim, lida com as tuas restrições, lida com o teu linguajar, com a tua fronteira de discussão, né? Fala a tua cultura. Então, para mim, a agilidade, ela tá mais aí, sabe? Legal. O nosso público aqui tem muito liderança de TI, gerente de TI, coordenador de TI, até pessoas, executivos de TI. Qual é o conselho que você daria para essas pessoas, dado todo esse nosso papo? Porque a pessoa que talvez já é transformacional vai ouvir o papo e vai tirar um monte de insight. Pô, acho que eu posso mudar isso, acho que eu tenho que melhorar aquilo. Mas esse cara que está ali na trincheira, ali está fazendo entrega, como que ele consegue beber um pouco dessa fonte de forma pragmática para, poxa, eu vou mudar um negócio no meu dia a dia, eu vou fazer, né, alguma leve mudança para que o meu dia a dia seja melhor, para que eu consiga gerar um impacto no business no final das contas. Qual que seria uma dica aí para esse cara? Mira nos próximos 100 dias e uma mudança que seja baseada em lateralidade, assim, ó. O que você pode influenciar no par, na área par, no teu relacionamento, na tua interação com a área par, né? Teus pares como executivos, como área. Então, qualquer coisa relacionada a esse processo de interação, processos, fluxos, regras, você vai ter muito mais chances de acertar a mão e provar que você encurtou um tempo, que você trouxe um valor devido nessa relação, nessa comunicação. Então, para mim, a dica para esse executivo, mira em algo lateral. É mais fácil, né? Assim, pela minha experiência, mais chances de ser contundente. Agora, tem outras coisas que eu estou vendo que está faltando para a camada gerente de TI, a gestão média, que é uma habilidade de navegar na empresa. Sim, aí é uma questão mais assim de... Profissionais antigamente tinha muito disso. Eles são muito influentes no processo organizacional, mas não tinha habilidade de transformar uma empresa. Não conhecia, não tinha o conhecimento, mas a habilidade tinha de navegação. Então, dá um jeito de trazer ajuda, faz o desenho acontecer. Hoje eu tenho percebido que falta a boa malandragem ali de conviver no sistema, de navegar, surfar ali o sistema. Eles não sabem hoje pedir orçamento, eles não sabem hoje estruturar uma proposta e a transformação está caindo no colo. Só que quando a transformação cai no colo, o que acontece? Ele não tem essa habilidade e não tem agora a habilidade de navegar que antigamente tinha. O que acontece? Ele vai ser a conta. Ele vai ser o próximo nome a ser cobrado. E o que eu tenho visto é que essa pessoa acaba saindo da empresa. Até como um efeito colateral, várias pessoas, a gente fez um estudo de produto e a gente entrevistou vários gerentes de tecnologia, né, e coordenadores, e eles falam muito do tipo, eu preciso sair da operação para eu ir para o estratégico, porque eu não tenho tempo. E a gente ainda fez a provocação, né? Tipo, falta tempo para você ir para o estratégico, ou na verdade você conseguir ler o ambiente, você conseguir navegar, você conseguir montar uma proposta, você conseguir pedir orçamento. Na verdade é a solução. Você deveria... será que não é uma muleta? Às vezes você fala, não tenho tempo, por isso que eu não vou para o estratégico. Precisa mudar um pouco a cabeça dessa galera. Né? Precisa, e precisa estar na discussão orçamentária. É ali, sabe? Assim, hoje, se você tem responsabilidade de uma transformação digital, organizacional, seja qual for, dependente da tua posição, você tem que ter orçamento na mão. Você precisa ser o dono da planilha. Se você não tem isso, as tuas chances já são bem menores. Então, você vai ter atitudes para fazer locais. Se você não conseguir articular localmente, seja com o teu time atual, com as pessoas que estão ali, articular nos pares, você tá numa zona de paralisia decisória,
paralisia entre movimentação da mudança. Uhum. Então, isso é o que eu tenho mais visto e é que a gente precisa estancar de alguma forma, tá? Então, assim, se tudo que a gente está falando aqui ainda é muito longe da realidade, já é um bom indicador que a gente precisa se atualizar. Isso que eu ia falar. Muitas vezes eu converso com gestores que estão em momento de transformação dentro da empresa, eles vêm e falam, Fabrício, pô, me dá uma dica, me fala alguma coisa. A pergunta que eu faço para ele é, você está perto da transformação? A pessoa fala, não sei, então talvez você esteja longe. E quanto mais longe, mais fora. Então, acho que para um gestor que está precisando de uma autoanálise, que é super importante, fica um ponto aí de reflexão do quanto que você está perto do movimento transformacional da tua empresa. Se você está perto, ótimo, aprende, entende aquilo ali. Quanto mais longe, mais longe. Ou você direciona, ou você conduz ou você é conduzido. Tem essa máxima quando a gente brinca aí, né? O agilista se posicionou num lugar de facilitação. Uhum. Eu nunca gostei dessa forma apenas, né? Eu acho que facilitação é um adicional. Faz parte do leque. Mas se você não tem a condição de direcionar, discutir, propor, ter consentimento, né? Garantir um pouco do teu consentimento nisso, é estar longe da transformação. E essa conta chega. Normalmente, chega para quem? Para quem tem influência no sistema? Não. Chega para quem navega? Para quem está com orçamento na mão? Não, vai chegar para quem assumiu a bucha da transformação, porque nesse caso aí vira bucha, e não conseguiu navegar. Aí é aquela coisa, ninguém está tocando esse assunto, aloca 2 aí, júnior, que dá certo. Nada contra, mas, é um assunto mega sério. Aí você pega o orçamento Tá, quanto você investe em governança na tua empresa? Nem 1%. Tá, a governança da tua empresa não representa nem 1% de tudo que você fatura. Então, isso começa já a chamar atenção. Do ponto de vista do profissional que vai para essas vagas. Já aconteceu algumas vezes de mentorados nesse processo assim. Eu estou fazendo um processo seletivo para ser head de transformação em tal empresa. Legal, conta aí. E aí, o que você tá achando? Eu tô saindo aqui, só que eu tô 6, 7, 8 níveis abaixo ali e tal, na estrutura. E o orçamento, o que você tem na mão? Não tá comigo. Tá com mais próximo? Não, também não. Tá 3 níveis, tá 4 níveis. Cara, você é o cara da transformação, que não sabe o quanto a empresa vai dispor para fazer um investimento transformacional na organização. E você tá indo como head, porque esse nome é legal, né? Então, reflete. Todo caso que a gente enxergou dessa maneira, a pessoa, vou insistir, não durou 6 meses. E depois ela tem um outro problema. Voltar para o mercado agora que ela tem um carimbo de head. Boa, ótimo. Chegamos no final, estamos estourando o tempo aqui. Demais, né, gente? E a gente tem uma parte do quadro aqui que é o momento WOW, né? Então a gente faz aí a dobradinha com o nome, Ways of Working. Com o WOW, poxa, foi um ahá, foi um insight nosso. A gente vai compartilhar os nossos. Se você tiver um aí que dado o papo trouxe também, você pode compartilhar um WOW, dado a tua conversa. Tem o teu momento WOW já? Eu até adiantei o meu. O meu, acho que eu sempre tive a linha do ou você é operacional ou você é transformacional. E nesse papo aqui eu entendi que existem mais variações. Eu acho que toda pessoa pode ser transformacional em mais e menos níveis, e não somente um ou outro aqui. Então, isso daí foi bem bacana para poder levar para frente e até identificar melhor as pessoas e poder ajudar mais as pessoas também. Legal. Teve um CIO que falou isso daí para mim uma vez, né? O Paulo Scridelli, falou assim, Antônio, você tem que ter o cara operacional e o cara transformacional, e você é transformacional já desde... Se eu te colocar no negócio operacional, você vai surtar. Você vai surtar. E aí, durante as suas falas, eu fui vendo que você usou algumas vezes a questão da narrativa. Você analisa as narrativas que são faladas e eu percebi isso. Falei assim, cara, eu sempre fiz isso. Era natural, eu vou conversar com a pessoa, qual a narrativa que ela está usando, o que ela está falando, quais são as hipóteses, para tentar olhar essa máquina e ver as oportunidades de melhoria. Então, me parece que é uma capacidade aí que se está transformando em negócio de... vamos otimizar, vamos melhorar, analisando as narrativas, porque você de fora não vai olhar com uma bola de cristal e falar assim, cara, entendi aonde está o problema. Mas conversando com as pessoas, você vê que
A pessoa sabe do real problema, talvez ela só não conseguiu trazer para um campo consciente ali. Então, para mim, foi um insight aqui. Muito bom, eu também tenho aqui, né? As perguntas que vocês fazem são muito boas, né? E faz processar no teu campo, isso é muito legal, né? Eu acho que já fica como um ponto ali que eu gostei bastante. E a outra questão é que quando, né, o Antônio sempre, a gente tem... agora o Fabrício também, vamos entrar nesse loop de mais encontros aí, mas sempre com o Antônio ele tem as boas perguntas que faz a gente pensar assim, ó, 1 ano, 2, assim como você também fez aqui para mim. E esse momento foi... tá, mas se o problema é de queimar o budget no final do ano, e é isso, não vira um problema de negócio? Eu adoro discutir essa esfera de negócio aqui. E me surpreendeu também a pergunta, né? Eu falei, pô, é verdade. Olha, se eu resolvo isso para a empresa, a gente tem um problema porque a economia também, né? O erro da empresa gera uma economia para a gente. E se tudo funcionasse perfeitamente, como que, né, a consultoria se porta a partir dali? Então, foi uma ótima provocação, né? E que me faz refletir. É verdade, né? A gente tem que sempre pensar na dinâmica e quanto isso se reflete na nossa própria experiência de negócio como prestador de serviço, como consultor. Então, foi muito boa a provocação aí. Bom. Quem quiser saber mais sobre você, deixar os seus recados aí finais e o seu contato, dá um recadinho final. Legal, pessoal. Bom, o site da WeHead, né? wehead.com.br, tem as redes sociais também, né? Que a gente está no Instagram. A gente tem uma operação mais B2B, né? O nosso foco, a gente atende um percentual do B2C também, mas principalmente quem tem interesse no tema de design organizacional e gestão moderna, né? Que é as duas frentes que a gente acaba atuando mais, pode me procurar, né? Tanto no LinkedIn como Everton Santos Tom, né? Que fica fácil ali para achar. E provavelmente, se você colocar assim, os primeiros que saírem na página do Google ali, vai ter alguma referência ali da WeHead ou alguma coisa que já associa ao meu trabalho. Então, vou adorar tomar café aí, a gente bater um papo sobre o tema. Quem quiser, mesmo que for para conhecer um pouco mais, pode nos procurar. Maravilha. Isso aí, né, Fabrício? É isso. Na nossa câmera, boa. A gente fecha o episódio de hoje, a gente pede para todo mundo seguir a gente em todas as redes sociais que a gente está, não vou citar todas aqui, mas tem LinkedIn, tem Instagram, tem TikTok, a gente está em todos os lugares. Pode comentar à vontade, bastante, isso daí serve para a gente melhorar, serve até para a gente trocar mais ideias com os nossos convidados. E curte e compartilha. A gente pede que tudo aconteça e que a gente também tenha atendido as expectativas de todo mundo aí. É isso, galera. Valeu. Valeu. Até o próximo. Até o próximo.